Boa noite. Boa noite. Há 11 dias da eleição, pesquisa presidencial Ibope reforça a tendência de segundo turno. Bolsonaro e Haddad continuam sendo os primeiros. Ciro, Alckmin e Marina vêm atrás. A avaliação do governo Temer cai mais ainda e atinge o pior índice de reprovação. Ranking negativo do presidente inclui impostos, juros, desemprego, saúde e segurança pública. Tribunal confirma a segunda condenação de José Dirceu e diminui o tempo de prisão. O ex-ministro já cumpria a pena de 30 anos, mas o Supremo permitiu recurso em liberdade. Lava Jato prende irmão de Beto Richa, ex-governador tucano do Paraná. Investigadores calculam que a corrupção em estradas passou de 50 milhões de reais. Ex-diretor da Dersa no governo Serra vira réu em processo sobre propinas no Rodoanel. Além de Paulo Vieira de Souza, a acusação atinge Dário Reis Lopes, ex-secretário dos Transportes. Polícia Federal apura desvios milionários nas obras da Ferrovia Norte-Sul. Um dos envolvidos é o ex-deputado Valdemar da Costa Neto, condenado no mensalão petista. O Jornal da Gazeta está no ar. Hoje é o Dia Nacional do Surdo e da luta pela inclusão. Nossa reportagem se encontrou com alunos de escolas municipais para mostrar como a educação é importante no processo de integração de pessoas com deficiência auditiva na sociedade. No vão do MASP, a manifestação nesta quarta-feira foi silenciosa. Hoje é celebrado o Dia Nacional do Surdo. Sensibilizar a população sobre os direitos de pessoas com essa deficiência era a ideia do ato realizado por pais e estudantes de escolas para surdos de São Paulo. Para João Vitor, aluno do 9º ano do ensino fundamental, com quem eu conversei com a ajuda de uma intérprete, essa inclusão começa com acesso à educação. Eu penso que a escola, quando oferece a língua de sinais para o surdo, o desenvolvimento é melhor. Para quem tem filho surdo, como a cabeleireira Karina, além de incluir, a educação transforma a vida deles. A gente pensa no futuro, né? E eu quero que meu filho seja uma pessoa normal, como todas as outras são. A primeira escola para surdos do Brasil foi aberta em 1857 no Rio de Janeiro, em um espaço cedido pelo imperador Dom Pedro II. No início, era só para meninos. Recebi estudantes de todo o país e muitos alunos que saíram de lá fundaram em seus estados de origem escolas, associações e grupos para o ensino da língua brasileira de sinais. Mas só em 2005 é que foram estabelecidas por lei as diretrizes para a educação de surdos no Brasil. Hoje no Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas têm alguma deficiência auditiva e a Libras é a segunda língua oficial do país. A lei federal estabelece que a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao acesso à educação. No caso dos surdos, é dever do Estado oferecer educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita, a língua portuguesa como a segunda, em escolas e classes inclusivas. O ideal é uma escola bilíngue para surdos. Por quê? Pela nossa língua, pela nossa convivência, pela aprendizagem que é mais rápido do que numa escola que não oferece essa língua. A cidade tem hoje 600 alunos com essa deficiência, matriculados em escolas mistas e regulares da rede pública, que contam com intérpretes, e 800 que estudam nas 6 escolas municipais bilíngues que só recebem surdos. E no ano que vem começa a funcionar a primeira unidade pública de ensino médio da cidade. O que os surdos reivindicam hoje, que eles consigam participar na sociedade de maneira igual a das pessoas ouvintes. Esta escola na Zona Sul é uma das que recebem apenas estudantes surdos. Aqui eles aprendem com professores que dominam a língua de sinais e com material didático desenvolvido para atender às necessidades deles. Tailane é aluna do 5º ano e sabe como é importante ter uma escola assim. Ela tem o prazer de estudar aqui, porque todos conversam com ela em Libras. 54 adolescentes participaram hoje da final do torneio estadual de xadrez da Fundação Casa, no ginásio do Pacaembu. O evento, promovido há 14 anos, premia os melhores da modalidade e quem tem bom comportamento. Tem que pensar rápido, tem que ter precisão, estratégia e saber perder. O xadrez virou uma ferramenta importante no cotidiano de internos da Fundação Casa. Hoje são cerca de 8.500 meninos e meninas cumprindo medida socioeducativa no estado. E cerca de 1/3 joga xadrez diariamente. No quarto dia que eu cheguei lá, eles falaram assim, não,
tenta aí para você ver se você aprende alguma coisa. Eu fui tentando, os moleques começou a me ensinar a mexer as peças. Aí eu fui e comecei a aprender a mexer aí com os dias. Fui pegando gosto pelo jogo, senhora. Quando eu tô bravo, eu pego o xadrez, fico jogando lá, fico sozinho lá, senhora. Eu pego, monto assim, aí eu fico tentando jogar, fazendo jogado. Quando eu vejo que eu vou ficar bravo, vou me estressar assim com algum funcionário lá, aí eu pego e começo a jogar sozinho lá, monto. Eu chamo algum moleque que vem jogar comigo, eu falo, não, vamos jogar aí, Luquinha, pá. Você ficar de boa, eu começo a jogar lá, senhora. Eu acho que melhorei sim meu comportamento. Para chegar até aqui e dar um checkmate na partida, os adolescentes passaram por torneios regionais. Foram vários jogos que reuniram 500 jovens em todo o estado. Mas o bom desempenho não foi o único fator que garantiu uma vaga nesta final. Eles passam por avaliação constante e o comportamento também conta na decisão de inscrevê-los para o torneio. Tem toda uma gama de atividade, né, pedagógica que esse menino participa, a questão mesmo de comportamento, de relação com o par, com o seu colega, com os funcionários. Isso implica tudo na participação desse adolescente. Se ele fizer uma jogada errada, ele pode tomar um checkmate. Isso a gente transporta para o dia a dia na vida desse adolescente. Se ele fizer um ato infracional ou cometer alguma coisa sem pensar, isso pode causar muitos problemas para eles no futuro. Cada adolescente jogou 5 partidas de 15 minutos. O campeão foi quem conseguiu o maior número de pontos. O jovem de Sorocaba, no interior de São Paulo, venceu o torneio. Além do troféu, ele ganhou também um tabuleiro para levar para casa quando a internação chegar ao fim. Você acha que deu um estímulo? Senhora, na minha vida eu já tenho tudo programado para me fazer, sabe, senhora? Quero continuar meus estudos, fazer uma faculdade de engenharia mecânica. Isso daqui não passa mais de um lazer para me distrair minha mente e um mérito para mim, né, senhora? Parabéns, então. Obrigado. Obrigada a você. Hoje, o presidente Trump mudou os seus ataques do Irã para a China. Na reunião do Conselho de Segurança da ONU, ele afirmou que os chineses tentam interferir nas eleições americanas. Na versão de Trump, Pequim não quer que o Partido Republicano vá bem na eleição por ele ser o único presidente que impôs restrições de comércio com taxas crescentes de exportação. Mais uma vez, Trump não apresentou qualquer evidência na sua acusação. Nos últimos meses, os Estados Unidos impuseram tarifas a produtos chineses no valor de 200 bilhões de dólares, o que provocou retaliações imediatas do país asiático. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, respondeu à fala de Trump, afirmando que a agressiva competição entre os dois países não pode gerar uma polarização extrema que prejudique os negócios. Trump falou também da situação política da Venezuela e dos avanços nos diálogos com a Coreia do Norte. Afirmou que todas as opções estão na mesa, até mesmo o diálogo, caso Nicolás Maduro esteja interessado. Sobre a Coreia do Norte, o presidente afirmou que o novo encontro com Kim Jong-un deve ser logo, mas não deu nenhuma data. 6 países apresentaram hoje denúncia formal contra o governo da Venezuela no Tribunal Internacional de Haia, na Holanda. O documento assinado pela Argentina, Chile, Canadá, Peru, Colômbia e Paraguai pede uma investigação de crimes supostamente cometidos pelo regime de Nicolás Maduro em 2014. Entre as acusações estão detenções arbitrárias, assassinatos, execuções extrajudiciais, torturas, abusos sexuais, violações, atentados contra membros da oposição. Se as denúncias forem comprovadas, ficarão configurados os crimes de lesa humanidade. O presidente venezuelano Nicolás Maduro viajou para Nova York e deve falar na Assembleia Geral da ONU. Na semana passada, ele estava avaliando se havia condições de segurança para participar da Assembleia e afirmou que havia planos para assassiná-lo. O Fundo Monetário Internacional anunciou que está perto de um novo acordo para antecipar mais uma parcela do empréstimo de 50 bilhões de dólares à Argentina. A primeira parcela de 15 bilhões foi liberada logo após a assinatura em junho, enquanto 35 bilhões estavam previstos para ser liberados ao longo dos próximos 3 anos. O governo Macri queimou os 15 bilhões de dólares tentando estabilizar o peso argentino, o que não deu certo. A diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, e o presidente Macri se reuniram em Nova York. Macri confirmou que a Argentina passa por um período de mudanças profundas, mas que ele tem
convicção de fazer os esforços corretos. Macri enfrenta uma greve geral na Argentina contra a política econômica do governo. Ontem, a paralisação de 36 horas afetou mais de 15 milhões de pessoas e paralisou ônibus, metrô, trens e aeroportos argentinos. Buenos Aires ficou deserta. Aqui em São Paulo, a tarde foi quente hoje, com máxima de 31 graus. E olha, ainda podemos ter algumas pancadas de chuva e a noite está ainda bem mais fresquinha. Vamos ver com Mariana Armentano como fica o tempo amanhã, quinta-feira. As temperaturas continuam altas em praticamente todas as regiões, mas o tempo fica mais instável no centro-sul do país. A meteorologia alerta para o risco de temporais no sul gaúcho, aqui no sudeste, no Vale do Paraíba, centro-sul fluminense e no sul de Minas Gerais. E nas outras áreas o sol predomina, ainda que intercalado com períodos de chuva. Nessas áreas em amarelo, que inclui quase toda a região nordeste, o sol brilha forte e as temperaturas disparam. Vamos ver como fica o dia amanhã em algumas capitais? Olha só, em Fortaleza, máxima na casa dos 32 graus. Em São Luís, no Maranhão, faz até 33. No Rio, calor de 34 graus, mas com pancadas de chuva a qualquer hora. Assim como na capital catarinense, onde os termômetros ficam entre 19 e 26 graus amanhã. Para São Paulo, a expectativa ainda é de muito calor, mas com chuvas nessa quinta-feira. Vamos detalhar um pouco aqui? Olha só, é que temos em atuação áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão e a passagem de uma frente fria no mar. Por isso, no centro-sul, oeste e aqui na faixa leste do estado, o sol aparece entre muitas nuvens e ocorrem pancadas de chuva a qualquer hora. Nas demais áreas, chove só a partir da tarde. A máxima chega aos 34 graus em Araçatuba, aos 35 em Votuporanga e nas cidades de Ribeirão Preto, Araraquara e Barretos, os termômetros chegam à marca dos 33. No litoral, dia um pouco mais fresquinho, com máxima de 25 graus em Santos e também em Caraguatatuba. Na capital paulista, a recomendação também é manter o guarda-chuva por perto, viu? Nessa madrugada, mínima prevista de 17 graus e máxima amanhã à tarde na casa dos 29, com chuvas a qualquer hora. Aí na sexta-feira, a máxima cai para 23 graus e no sábado fica em torno dos 24, ainda com muita nebulosidade por aqui, mas sem chuvas. Morreu hoje no Rio de Janeiro o cantor, compositor e pianista Tito Maddi, considerado o mestre da canção romântica brasileira. Chalque Maddi, que ficou conhecido como Tito Maddi, tinha 89 anos. O compositor estava internado há 13 dias para tratar uma pneumonia. Embora tenha construído a carreira no Rio, Tito Maddi era do interior de São Paulo, de Pirajuí. No fim dos anos 50 e início dos 60, se tornou um dos mais importantes nomes do samba-canção e da geração que antecedeu a bossa nova. Tua distância tão amiga. Tito Maddi foi autor de obras de arte sonoras, como Chove Lá Fora. A noite está tão fria, chove lá fora. E Cansei de Ilusões. Cansei de ilusões. Há quase 2 meses, parte da estrutura de um condomínio no bairro da Aclimação, na zona sul de São Paulo, desabou e até hoje nenhum dos moradores pôde voltar para casa. Agora eles estão tentando arrecadar verba para a reconstrução e a repórter Carla Rodeiro está lá e tem os detalhes. Boa noite, Carla. Olá, boa noite. Pois é, os moradores já fizeram um rateio das despesas iniciais e agora estão fazendo uma vaquinha por meio de um site na internet para arrecadar o dinheiro necessário para a recuperação, algo em torno de 2 milhões de reais. Mas conseguiram pouco ainda, não mais que 5 mil reais. Parte da rua aqui, que é a Dr. Nicolau de Souza Queiroz, permanece fechada. 116 famílias estão fora de casa desde o início de agosto, depois que a Defesa Civil interditou os 2 prédios geminados, que correm risco de desabar.
O muro de arrimo caiu junto com a rampa de entrada. A suspeita é de que a causa foi uma infiltração de água. Um dos pilares de sustentação foi condenado. Bem, o trabalho agora é de retirada dos escombros, o que exige cautela porque só a rampa pesa 15 toneladas. Ela está sendo demolida. O cuidado é para que nenhum outro pilar seja atingido. É com vocês no estúdio. A polícia lançou nova fase da Operação Trilhos, 5 vezes um desdobramento da Lava Jato contra desvios de dinheiro das obras da Ferrovia Norte-Sul. O Ministério Público e a Polícia Federais investigam com base em delações premiadas de executivos de empreiteiras contratados para realizar as obras da ferrovia. A operação foi em Goiânia, Formosa, Mineiros e Brasília. Cerca de 150 policiais cumpriram 34 mandados, sendo 33 de busca e apreensão e 1 de sequestro de bens. A polícia investiga o destino de aproximadamente 7,5 milhões de reais pagos em propina pelas empreiteiras Camargo Correia, Andrade Gutierrez e Odebrecht. Segundo os delatores, um dos meios usados para o pagamento foi a contratação do escritório do advogado Eli Dourado, sem que houvesse serviços jurídicos prestados. O objetivo da ação é conseguir provas de crimes de lavagem de dinheiro proveniente do esquema de corrupção da empresa pública Valec Engenharia, responsável pela construção do lote 2 da Ferrovia Norte-Sul. Segundo o Ministério Público Federal, o esquema era comandado pelo ex-presidente da empresa, José Francisco das Neves, conhecido como Juquinha, e pelo grupo político liderado pelo ex-deputado Valdemar da Costa Neto, do PR. Juquinha foi preso e condenado a 10 anos de prisão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. O irmão do ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, e outras 14 pessoas foram presas em nova fase da Lava Jato. Além do Paraná, a Polícia Federal cumpriu 19 mandados de prisão e 73 de busca e apreensão em Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo. Um dos alvos da operação batizada de Integração 2 foi Pepe Richa, ex-secretário de Infraestrutura e irmão do ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, que atualmente é candidato ao Senado pelo Estado. Essa nova etapa da Lava Jato tem como ponto central a delação de Nelson Leal Júnior, que é ex-diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná. Ele indicou ao Ministério Público Federal um imóvel no bairro Água Verde, em Curitiba, que seria o comitê clandestino de campanha do ex-governador. No local, segundo contou, Beto Richa armazenava dinheiro em espécie, fruto de contribuições não oficiais para a disputa eleitoral de 2014. O local não tinha identificação como no comitê oficial, que trabalhava com verbas declaradas oficialmente. A investigação trata de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, estelionato e peculato num esquema ilegal relacionado às rodovias federais no Paraná. Segundo o procurador da República, Diogo Castor, foi investigado um esquema que começa no governo Jaime Lerner, passa pelo governo Roberto Requião e continua no de Beto Richa. Ele abrangia todas as 6 concessionárias de pedágio do Paraná e ele não era exclusivo da gestão do DR do senhor Nelson Leal Júnior. Mas ele vinha desde 1999, um esquema de pagamentos mensais de vantagens indevidas por todas as empresas. Durante esses 19 anos de pagamentos de propina, diversas obras foram suprimidas. Segundo o Ministério Público Federal, os valores eram pagos a agentes públicos do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, subordinado à secretaria administrada por Pepe Richa. Segundo o relato do colaborador, quando começa o esquema em 1999, a arrecadação via BCR é aproximadamente R$120 mil mensais de propinas. Esse valor é reajustado ao longo dos anos. Segundo ele, em 2010 chega a R$240 mil. Se considerar esses valores, o valor médio anual mensal de 180, você vai chegar a algo em torno de 30 e poucos milhões de reais ao longo desses anos, sem atualização monetária. Beto Richa foi preso no último dia 11 e solto no dia 14 por determinação do ministro Gilmar Mendes.
O primo de Beto Richa, Luiz Abi, apontado como Caixa Geral de Arrecadação de Propinas, também é alvo de mandado de prisão, mas está no exterior. A defesa dele diz que o retorno ao Brasil deve ocorrer no mês que vem. O ex-governador Beto Richa diz que é inocente e que nunca aceitou desvios de qualquer natureza. Já a defesa do irmão dele, Pepe Richa, alega que o ex-secretário do Estado de Infraestrutura nunca foi chamado pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos e que ainda não teve acesso aos autos. As concessionárias do Anel de Integração do Paraná dizem que colaboram com as investigações. A defesa de Roberto Requião afirmou que o senador denuncia a corrupção no pedágio desde que ele foi criado. A defesa do ex-governador Jaime Lerner disse que os procuradores da Lava Jato querem achar um bode expiatório. Os demais citados ainda não se manifestaram. O ex-ministro da Casa Civil do governo Lula, José Dirceu, teve a pena de uma das condenações na Lava Jato reduzida na segunda instância. A pena, de 11 anos e 3 meses, foi para 8 anos e 10 meses no TRF4 de Porto Alegre. Ainda cabe recurso. Nesse processo, Dirceu responde por irregularidades em contratos para fornecimento de tubos para a Petrobras. Essa é a segunda condenação do ex-ministro na Lava Jato. Ele já foi condenado a quase 31 anos em segunda instância em outro processo. Dirceu ficou preso de agosto de 2015 a maio de 2017, quando conseguiu um habeas corpus. Monitorado por tornozeleira eletrônica, espera o julgamento dos recursos em liberdade. A Justiça Federal tornou réus 33 envolvidos em supostas fraudes milionárias durante as obras do Rodoanel Sul. A Justiça acatou a denúncia da Força-Tarefa da Operação Lava Jato contra o ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, o ex-secretário estadual de Transportes, Dário Raiz Lopes, e outros investigados por ajustes de preços nas obras do anel viário. Todos foram denunciados por formação de cartel. Parte dos réus responderá também por fraude à licitação. A acusação está baseada em provas de fatos ocorridos entre 2004 e 2015, durante os governos de José Serra e Geraldo Alckmin. O Ibope divulgou uma nova rodada de pesquisas sobre a disputa presidencial. O levantamento foi encomendado pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. A diferença entre Bolsonaro do PSL e Haddad do PT é de 6 pontos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Vamos aos números. Jair Bolsonaro do PSL tem 27%. Fernando Haddad do PT tem 21%. Ciro Gomes do PDT, 12%. Geraldo Alckmin do PSDB, 8%. Marina Silva da Rede, 6%. João Amoedo do Novo, 3%. Álvaro Dias, do Podemos, 2%. Henrique Meirelles, do MDB, 2%. Os outros candidatos tiveram 1% de intenção de voto ou não pontuaram. Branco e nulos, 11%. Não sabe, não respondeu, 7%. O Ibope pesquisou também alguns cenários de segundo turno. Entre Haddad e Bolsonaro, o petista fica com 42%. O candidato do PSL, 38%. Branco e nulo, 16%. Não sabe, 4%. No cenário entre Ciro e Bolsonaro, o pedetista vence com 44% e o deputado federal, 35%. Branco e nulo, 17%. Não sabe, 3%. Entre Alckmin e Bolsonaro, o tucano venceria com 40%. O candidato do PSL fica com 36%. Branco ou nulo, 20%. Não sabe, 3%. Entre Bolsonaro e Marina, o candidato do PSL ganharia a disputa com 40%. A ex-senadora ficaria com 38%. Branco e nulo, 19%. Não sabe, 3%. 28% dos eleitores avaliaram como alta ou muito alta a probabilidade de mudar de voto. A pesquisa mostrou que para 48% dos entrevistados são baixas ou muito baixas as chances de mudar de voto para evitar a vitória de um candidato que não lhe agrada. É o chamado voto útil. O Ibope também mediu a rejeição dos candidatos. Jair Bolsonaro, do PSL, lidera com 44%. Fernando Haddad, do PT, tem 27%. Mesmo índice de Marina Silva. Geraldo Alckmin, do PSDB, tem 19%. Ciro Gomes, do PDT, vem em seguida, com 16%. Poderia votar em todos os candidatos, 2%. Não sabe ou não respondeu, 7%.
A avaliação do governo Temer é a pior desde o começo do mandato dele. O levantamento CNI-Ibope, divulgado hoje, mostrou que 82% dos brasileiros consideram o atual governo Michel Temer, do MDB, como ruim ou péssimo. A população que avalia a administração atual como boa ou ótima manteve-se em 4%. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas em 126 municípios entre 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala da falta de quadros políticos no Brasil. De todas as evidências que a sucessão de 2018 escancara, a mais incômoda é a absoluta falta de quadros da política nacional. O líder das pesquisas, Jair Bolsonaro, era até ontem um deputado com 27 anos de mandato e nenhuma obra relevante a exibir. O vice-líder é Fernando Haddad, um ex-prefeito cujo mandato o eleitor de São Paulo se recusou a renovar, impondo-lhe uma derrota de primeiro turno. O país está de novo às voltas com uma disputa do tipo PT versus anti-PT. A diferença é que o eleitor antipetista se deslocou da centro-direita para a extrema-direita, incompetência do PSDB. Há 16 anos fora do Planalto, o Tucanato não conseguiu oferecer esperança que justificasse o seu retorno. Aécio, a última oferta de 2014, virou lama. Alckmin, a aposta de 2018, está na posição do jogador que corre o risco de levantar da mesa de pôquer sem dinheiro para o táxi. O PT celebra a ascensão meteórica de Haddad como um renascimento, nada mais ilusório. Depois de 2 mega escândalos, um impeachment, tudo o que o petismo foi capaz de oferecer foi um novo poste. O único líder do partido com luz própria está na cadeia. Sofrerá novas condenações. Ainda que eleja mais um preposto, Lula talvez não consiga mais disputar eleições. Costuma-se dizer que o brasileiro não sabe votar, mas a verdade é que o eleitor não pode escolher o que não está na vitrine. Boa noite. E daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista ao cientista político Rui Tavares Maluf sobre as eleições e o nível das campanhas. O índice de confiança do comércio caiu 1,2 pontos em setembro e chega ao menor nível num ano. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o ICOM atingiu 88,7 pontos. A queda da confiança neste mês ocorreu entre empresários de 9 dos 13 segmentos do comércio pesquisados. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Absolar, o estado de São Paulo lidera o interesse em comprar painéis solares com mais de 23% das cotações. Transformar energia solar em energia elétrica já é parte da rotina de uma favela e de um parque aqui na capital. O equipamento é feito com tubos de PVC, garrafas PET, luzes de LED. Tem uma bateria e em cima uma placa para captar a energia solar. Uma tecnologia simples, econômica e ecologicamente sustentável, que mudou a rotina dos moradores da favela Boulevard da Paz, no extremo da zona sul de São Paulo. Até no ano passado, eles conviviam com as ruas completamente escuras. O trabalhador agora pode sair com mais confiança para trabalhar de madrugada. Ver as criançadas assim na rua é muito legal e interessante, porque antigamente a gente não podia ficar na rua. O projeto de levar o poste solar para os locais onde não há iluminação pública é da organização não governamental Litro de Luz, que está no Brasil desde 2014. O trabalho voluntário já beneficiou mais de 10.000 pessoas nas regiões mais distantes do país. O valor de custo de cada poste fica em torno de R$ 400. E à noite, a autonomia pode chegar a 12 horas de funcionamento. A ideia é que a gente consiga levar além da iluminação. Então a gente empodera a comunidade para eles montarem as soluções. Elas são bem simples para a gente conseguir replicar quanto mais. A energia solar é considerada uma das alternativas energéticas mais promissoras no país. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar, os investimentos no setor devem chegar a 20 bilhões de reais até o fim deste ano. Aqui na capital paulista, alguns projetos já dão bons resultados. Olhando assim, a impressão que a gente tem é de que esta cobertura de estacionamento é como uma outra qualquer, mas não é bem assim. Lá em cima estão mais de 3.000 placas que fazem a captação da energia solar. Um sistema suficiente para abastecer 2 parques,
aqui na cidade. O equipamento instalado em 2017 pela Companhia Energética de São Paulo está no Parque Cândido Portinari, na Zona Oeste, e tem capacidade de produção anual de 665 megawatts-hora, o suficiente para abastecer cerca de 1.000 casas populares. A mini usina de geração solar atende o estacionamento, a lanchonete e as áreas esportivas, além de postes do Parque Vila Lobos, que fica ao lado. Um investimento de 13 milhões de reais. O que motiva a instalação de sistemas fotovoltaicos, na realidade, é a redução do custo, que ele vem reduzindo de forma drástica, né? Você instala de forma muito rápida, muito simples. O volume total de crédito oferecido pelos bancos aumentou 1% em agosto e chegou a 3 trilhões 150 bilhões de reais. O Banco Central informou que esse aumento aconteceu por causa de uma alta nas operações de pessoas físicas e jurídicas e também por causa da alta do dólar. Em 12 meses até agosto, o saldo total de empréstimos dos bancos subiu 3,4%. Vamos agora ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A plantação pegou fogo, mas sobraram algumas árvores e, por incrível que pareça, há uns brotos verdes aqui e ali. É um jeito de falar da economia brasileira. A recuperação econômica praticamente não veio, vamos crescer muito pouco neste ano, mas há uns sinais de vida ali e aqui. Por exemplo, no crédito dos bancos, quem diria. O total de empréstimos novos está crescendo mais rápido desde abril, pelo menos até agosto, o dado mais recente que saiu hoje. As taxas de juros, na média, pararam de cair desde maio, é verdade. Mas o nível das taxas de juros voltou a algo parecido com o que era no começo ou no final do primeiro governo de Dilma Rousseff, antes da recessão. O dinheiro que as famílias gastam por mês para pagar dívidas, na média, também parou de baixar neste ano. Mas a parte dos salários gasta com dívidas todo mês é igual ao do início de 2011, quando a economia ia relativamente bem. A inadimplência, os atrasos e calotes continuam a cair rapidamente, como acontece desde a metade de 2016. Quer dizer, em muitos aspectos, o crédito nos bancos está voltando ao normal. Tem problemas. O total de dinheiro novo emprestado aumenta mais rápido, como acabamos de dizer, mas ainda é uns 15% menor do que era no começo de 2014, antes da recessão começar. O BNDES, o bancão estatal que empresta para empresas investirem, empresta cada vez menos. Em parte, foi uma política do governo Temer. Em boa parte, as empresas não estão pegando dinheiro porque não querem investir, pois estão com medo do futuro. Um grande problema da economia brasileira está aí. As empresas ameaçaram sair da retranca no ano passado, mas voltaram atrás, pararam de contratar mais gente e adiaram investimentos. O motivo, a gente está cansada de saber. Tumulto político e incerteza recorde na eleição. A gente não sabe quem vai ganhar e nem o que vai fazer no governo. Até há motivos para uma melhoradinha maior, como a gente previa para este ano. Mas a eleição está adiando as decisões sobre o futuro de novos negócios e de compras caras. Boa noite. Os candidatos à presidência da República mais bem colocados nas últimas pesquisas fizeram campanha em São Paulo. Fernando Haddad, do PT, participou de reunião com representantes do Unicef no centro da capital paulista. O candidato assinou um termo de compromisso para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes e combate à mortalidade infantil. O petista voltou a criticar os ataques dos adversários. Segundo o ex-prefeito paulistano, a troca de acusações na campanha não contribui para um ambiente de diálogo e respeito que o Brasil precisa nesse momento. E acenou para os concorrentes no eventual segundo turno. Afirmou que poderá conversar com quem quiser se somar ao plano de governo dele. Geraldo Alckmin, do PSDB, visitou a cidade de Santo André, no ABC Paulista. O tucano fez uma caminhada no centro com lideranças políticas da região. O ex-governador disse que, se for eleito, fará a simplificação tributária para gerar empregos. Aos eleitores, o tucano pediu que não levem Jair Bolsonaro para o segundo turno. Afirmou que o candidato do PSL não tem condições de derrotar o PT. Em quarto nas pesquisas, o ex-governador disse que ainda dá tempo de chegar para a próxima fase da disputa eleitoral e disse que a estratégia de campanha não vai mudar para essa reta final. João Amoedo, do Novo, teve um encontro com delegados do estado de São Paulo e fez campanha na Avenida Paulista. O candidato criticou a carga tributária. Segundo ele, a quantidade de impostos tem asfixiado a economia.
Amoedo se disse contrário à recriação da CPMF. O candidato ainda classificou como medida tardia a tentativa de unir as candidaturas de centro e evitar o segundo turno entre Bolsonaro e Haddad. E criticou o PSDB pela aliança com o Centrão. Disse que a coligação de Alckmin é formada por ex-mensaleiros e condenados. Ciro Gomes, candidato do PDT à presidência, recebeu alta hoje do Hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo. Ele passou mal no fim da tarde de ontem, quando apresentou sangramento urinário espontâneo, relacionado ao crescimento benigno da próstata. Ciro Gomes foi submetido a um procedimento de cauterização de vasos. O candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, continua em boa evolução clínica, sem dores e nem sinais de infecção, de acordo com um boletim médico divulgado hoje pelo Hospital Albert Einstein. Segundo informações do hospital, o candidato tem feito exercícios e caminhado fora do quarto. E vamos ver como foi o dia de campanha dos candidatos ao governo de São Paulo mais bem colocados nas pesquisas. Márcio França, do PSB, fez uma visita às estações do metrô da linha 5 Lilás, que serão inauguradas nesta semana. Candidato à reeleição, ele cobrou recursos federais para o metrô e prometeu melhorar o atendimento da CPTM. Luiz Marinho, do PT, fez campanha na Zona Sul paulistana. O petista afirmou que, se for eleito, vai fazer da educação uma grande prioridade e que vai resolver o problema da criminalidade e desemprego com educação, cultura e esporte. João Dória, do PSDB, fez campanha na Baixada Santista. Ele visitou as cidades de Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão e Praia Grande. O ex-prefeito paulistano disse que quer acelerar a privatização de setores do Cais Santista para tornar o porto mais competitivo. Paulo Scaff, do MDB, passou o dia no interior do estado. O MDBista visitou as cidades de Pederneiras, Jaú e Bauru. O presidente licenciado da Fiesp disse que, se ganhar a disputa, vai investir na hidrovia Tietê-Paraná e na interligação com o transporte ferroviário. E faltando 11 dias para as eleições de 7 de outubro, o Ministério Público de São Paulo intensifica a campanha em favor do voto consciente e do respeito às leis eleitorais por parte dos candidatos, cabos eleitorais e partidos políticos em todo o estado. Para explicar as regras da eleição, a campanha faz um paralelo com o universo do futebol. Chamou a lei para dançar, ele vai comprar o voto. Isso é uma caneta. Avançou, puxou o cheque, vai comprar o voto. Denuncia para o Ministério Público, cidadão atento. Mensagens como essa estão circulando nas redes sociais do Ministério Público de São Paulo e também na TV e no rádio. A ideia é mostrar o que não pode ser feito durante a campanha eleitoral. Uma cartilha no site do MP descreve em detalhes e ensina o eleitor o caminho para denunciar o que encontrar de errado, como compra de votos, o uso de cargo público em benefício de candidato ou de igrejas para pedir voto. A gente mostra o link para que as pessoas possam entrar em contato direto com o Ministério Público e oferecer ao Ministério Público tudo aquilo que elas encontram de errado no dia a dia, porque as pessoas, o cidadão é o próprio fiscal da eleição, porque a eleição é dele, do cidadão. Então ele tem como entrar em contato direto com o Ministério Público, dizer aquilo que está acontecendo de errado e o Ministério Público tomar as providências necessárias. Os publicitários não cobraram pelo trabalho, assim como o árbitro de futebol, Arnaldo César Coelho, cujo bordão deu nome à campanha. A regra é clara. No jogo da eleição, você também apita. Aprenda a denunciar na página do Ministério Público de São Paulo. Do começo do mês até agora, o Ministério Público de São Paulo recebeu 344 denúncias de todo o estado, que podem ser feitas pelo telefone, por mensagens nas redes sociais ou por e-mail. A maior parte é de propaganda irregular, mas há também relato de atos criminosos. Todas as queixas são enviadas ao promotor eleitoral da cidade onde o caso ocorreu. As providências podem ser uma advertência, multa e até uma denúncia à justiça. Quanto mais as regras eleitorais forem seguidas, mais confiabilidade tem o pleito. E não só o pleito, o processo eleitoral todo, né? Que o eleitor saiba e mostre para o candidato que seguir as regras eleitorais é muito importante para o resultado ser esse resultado legítimo
né, que todo mundo deseja na democracia. A regra é clara e você é o juiz, ou seja, quem é o juiz desse jogo é o eleitor. E as denúncias de irregularidades cometidas pelos candidatos podem ser feitas no site do Ministério Público de São Paulo, por e-mail ou também pelo telefone 11, aqui de São Paulo, 3119-9623. Vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O Cabo Daciolo encerrou retiro no Monte das Oliveiras, no Rio. Com 0 no Ibope, anunciou, diz ele. Sei que serei presidente, não sei como. Alckmin, com 8%, também diz que será presidente, com virada no finalzinho. Bolsonaro tem 27% e Haddad 21%. Marina, com 6%, parece sem fôlego na reta final. Ciro, com 12%, esteve internado no Sírio para cauterização de vasos na próstata. Teve alta em 24 horas e seguiu para o debate no SBT. Num segundo turno, dentre todos os considerados grandes, Bolsonaro só ganharia de Marina. Lembrete. Em 2014, Aécio ultrapassou Marina nos últimos 12 dias, donde prognósticos exigem cautela. Mas, se arrependimento matasse, estariam fulminados os executores da farsa impeachment. Que tenham aprendido, quando ruim, um governo se tira nas urnas. Não fosse a farsa, imagine a impopularidade de PT e Dilma hoje. Farsa encenada já na semana pós-reeleição, com a anunciada sangria do país e por 2 anos seguidos. Com 29%, o PT é o partido preferido do eleitorado, diz o Ibope. Supera demais 34 partidos somados e Dilma lidera para o Senado na Minas de Aécio. Tudo isso significa vitórias? Não. Ainda vai rolar muita tinta, escândalo e estrago. Assim tem sido desde 89. Marina, Dias e Rubens Valente mostram na Folha hoje. Em 2011, telegrama do Itamaraty registrou: Ana Cristina diz ter sido ameaçada de morte pelo ex-marido Bolsonaro. Hoje, candidata a deputada com apoio de Bolsonaro, Ana Cristina nega a ameaça registrada no Itamaraty. Recordemos vésperas de sangue. 89. Filha de Lula, Lurian, o debate editado e sequestradores de Abílio Diniz. 2006, aloprados. 2010, aborto, bolinha de papel e Erenice Guerra. 2014, o boato Doleiro e o CF assassinado no hospital e a capa de Veja, eles sabiam de tudo. Agora, esfaqueador em baixa e apostas em Palocci. Boa noite. Maioria do Supremo Tribunal Federal decide pelo cancelamento dos títulos de eleitor de quem não fez o cadastramento biométrico obrigatório. 3.400.000 eleitores não poderão votar. A maioria dos ministros votou a favor de manter a norma estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral sobre cancelar o título de eleitor de quem não passou pela revisão convocada. O primeiro a se posicionar a favor foi o ministro relator da ação, Luiz Roberto Barroso, que argumentou não haver inconstitucionalidade no procedimento. O pedido liminar para a suspensão da medida foi apresentado pelo PSB, que argumentou ser injusto retirar o direito dos eleitores de votarem por não terem feito a biometria. Também fizeram parte da ação o PT e o PCdoB. Tanto o TSE quanto a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União já tinham se posicionado contra o pedido. A Justiça Eleitoral convocou eleitores de 22 estados em 1.248 municípios para a revisão do documento dentro do prazo estipulado a cada região. Segundo o TSE, os nordestinos representam a maioria dos que não se cadastraram, sendo 45% do total. Depois vem o Sudeste com 20%, o Sul com 16%, Centro-Oeste 10% e Norte 9%. 4 empresas aéreas internacionais que trabalham com venda de passagens de baixo custo já negociam para operar aqui no Brasil. Uma delas já começou a vender passagens do aeroporto de Guarulhos para Santiago, no Chile. Além da empresa chilena, 2 companhias aéreas da Argentina e uma europeia que operam com o modelo low cost de baixo custo estão em processo de regulamentação. São 3 etapas para que elas possam atuar no Brasil. A Sky, que já está na última fase, começou a vender bilhetes para viagens a partir de dezembro. Fizemos uma simulação de compra com uma viagem de São Paulo a Santiago, no Chile, na categoria Light, a mais barata,
com direito a uma bagagem de mão. O valor de ida e volta, já com as taxas, sai $211, ou R$ 884. O mesmo voo, na empresa aérea brasileira com menor custo, sai por R$ 1.123, R$ 239 mais caro. Eu acho que seria ótimo se eles conseguissem, né? Mas viajar neste modelo de baixo custo não é o mesmo que embarcar em um voo comum. O passageiro precisa saber que alguns itens que geralmente estão incluídos nos voos convencionais podem ser cobrados à parte, como, por exemplo, o direito de despachar uma mala, de reservar um assento no avião ou até mesmo de fazer uma refeição durante a viagem. Esses extras podem elevar e muito o preço final da compra, por isso é preciso ficar atento. O low cost é muito usado na Europa e foi testado no Brasil, mas na primeira experiência não deu certo. Segundo o professor Jorge Eduardo, de transporte aéreo da USP, alguns fatores, como o custo do combustível, atrapalharam o crescimento deste modelo no país. O custo brasileiro do combustível é muito alto. Nós temos impostos muito altos. Isso reflete, por um custo mais elevado, reflete numa não redução da tarifa. Tarifa de marcação de assento, tem uma série de pequenas coisas que lá fora eventualmente venham a ser cobradas, para quem usa, e quem não usa não paga, obviamente, e que eventualmente elas reclamam que isso daqui tem restrições aqui. Para o professor, as empresas de low cost devem encontrar resistência das companhias aéreas brasileiras, mas afirma que a concorrência pode ajudar a diminuir o preço das passagens. Não é impossível, mas é difícil. Até mesmo, quer dizer, as outras vão reagir quanto a isso, com certeza. No final das contas, maior competição, o usuário ganha com isso. E veja a seguir, Maria Lídia Flândula entrevista ao cientista político Rui Tavares Maluf sobre as eleições. Até já! De segunda a sexta, Mariana Armentano traz muita informação para o seu fim de tarde. Notícias ágeis, abordagens precisas, prestação de serviço e interatividade. Gazeta News, de segunda a sexta, 15 para as 6 da tarde. Pronto. Nossa, sua pele tá ótima. Já sei. Tá apaixonada, né? Tô. Por dois. Por dois? Pelo creme, pelas cápsulas do novo Make-up Rejuvenescedor. O creme com nanotecnologia possui Q10 e efeito tensor. Já as cápsulas estimulam a produção de colágeno, ajudando na firmeza da pele. Novo Make-up Rejuvenescedor. Carinho em dobro para sua pele. Extinguir a carceragem da Corregedoria e luto pelo fim do RDPM e dos abusos. Isenção de impostos para os agentes da segurança e dignidade para os policiais. Segurança para a sociedade. Dr. Manteiga, 14190. Sou teacher Andréia e quero ser a voz em defesa da família e da educação, com a valorização do professor. Peço seu voto, 14540. Por melhores salários e condições de trabalho aos policiais do Estado de São Paulo, pelo social e pelas famílias de bem, Marco Cobra, 14555. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Trípoli versus Suplicy no debate. Você, como senador, pretende fazer com que o Lula seja solto? A juíza, a doutora Carolina, não permitiu até que eu fosse visitar pessoalmente o Lula, então não pude estar lá. Este ano você vai votar em 2 senadores. Por isso eu peço um de seus votos para lutar por São Paulo, porque eleição é coisa séria. Eu sou o Trípoli 450 senador. O nome dele é Trípoli. Pesquise e compare.
Nessa eleição para o Senado, tem todo tipo de candidato. Candidato que prega o amor, candidato que defende os perseguidos, candidato que luta pelos animais e até candidato destilando ódio. Que vergonha! A melhor opção é um candidato que vai defender você, a sua família e todos os paulistas, reformando o Senado, acabando com as mordomias e combatendo a corrupção. É o Mário Covas. E com o seu voto, ele vai levar o jeito Covas de volta para o Senado. Hoje, Rob Hanna dá um show aqui no palco do Todo Seu. Vem ver. Na eleição desse ano, você pode acabar elegendo quem você menos espera. Por exemplo, você vota no Bolsonaro no primeiro turno. No segundo turno, as pesquisas mostram: Bolsonaro empata com a Marina, perde para o Ciro e caminha para perder do Haddad. O que os três têm em comum foram ex-ministros do Lula. Ou seja, votar no Bolsonaro no primeiro turno é trazer de volta quem você menos espera: o Lula. Se você não quer o PT, vote no primeiro turno em quem vence a turma do PT no segundo turno. Vote Geraldo Alckmin. No Todo Seu de hoje, Sandra Coverlone e Thales Cabral falam sobre a intolerância. É um assunto muito necessário, a gente tem que discutir. Que é importante a gente falar sobre isso para ir quebrando esses preconceitos, né? O aumento da agressividade na campanha eleitoral é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E quem analisa é o cientista político Rui Tavares Maluf, professor de História do Brasil Contemporâneo da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Boa noite, professor. Muito obrigada por estar conosco. Bom, faltando 10 dias para a eleição, segundo o IBOPE, a intenção de voto dos 2 primeiros colocados nunca foi tão baixa nessa época, faltando 10 dias para a eleição. Da mesma forma que o número de indecisos nunca foi tão alto como está nessa eleição, faltando esse pouco tempo para o dia do voto. Bom, aí eu quero saber o que explica, nessa altura da corrida eleitoral, o eleitor está assim, tão sem saber que rumo tomar? Em grande medida, Maria Lídia, uma insatisfação muito grande com a nossa vida de maneira geral, com a vida pública do Brasil, né? As pessoas estão com freio de mão puxado. Daí o porquê é muito razoável a gente dizer que essa eleição, mesmo no primeiro turno, não está decidida. O fato desses 2 candidatos estarem no momento à frente não significa necessariamente que esses números irão se confirmar, né? Além disso, é muito importante que, a partir de agora, as pesquisas de intenção de voto, seja a Datafolha, seja a IBOPE, aumentem as suas amostras. Isso é muito importante para que, dentro dos estratos, onde o número de entrevistados é um pouco menor, aumente-se um pouco a coleta de informação de maneira que a gente possa avaliar melhor essas oscilações. Agora, o professor diz assim, a eleição não está decidida. Então, isso corrobora o que vem já há alguns dias sendo afirmado, que existe espaço e tempo para o crescimento de uma terceira via que acabe com a polarização que está aí instalada Bolsonaro-Haddad. E aí é isso que o senhor está dizendo? Exatamente. De fato, o senhor enxerga esse espaço e há tempo? Porque desde que começaram a falar isso, o que a gente vê é que está estável com esses 2 lá na frente e embolados num empate os candidatos do chamado centro. Então, isso porque, Maria Lídia, de certa maneira, o eleitorado, a cidadania, está dando pouca atenção à campanha eleitoral e mesmo aos debates. Ainda e quando os institutos digam e mostrem que a maioria já assistiu ao debate em algum momento, do ponto de vista da atenção, isso é muito reduzido. Nos trabalhos qualitativos é muito fácil verificar isso. As pessoas têm muito pouco ainda a falar sobre as candidaturas. Toda eleição é assim ou essa especificamente? Em geral, está as eleições são assim. As pessoas... E quando que começa a prestar atenção? Nesse caso em particular da eleição de 2018, a atenção, se é que ela venha a se dar, aumentar, se dará muito em cima da hora, isto é, na última semana, né? Então, em parte, nós poderíamos dizer, essas candidaturas que estão à frente, sobretudo na eleição presidencial, elas poderiam se confirmar aí, mas com uma votação muito pífia, abaixo de 50% do conjunto do eleitorado brasileiro. Que representatividade é essa, né? Então, tudo leva a crer que o voto nulo pode aumentar muito e mesmo a abstenção, ainda que no primeiro turno. Sim. Bom, agora, professor, a questão do
tom de campanha. Então, à medida que o tempo passa, o que nós estamos observando, não só na campanha para a presidência, mas também aqui no estado de São Paulo, para o governo de São Paulo, aí eu estou falando especificamente de São Paulo, o aumento da agressividade no tom da campanha, num empenho progressivo de desconstrução da imagem do adversário. Eu quero ouvir do senhor qual está sendo o efeito, né, desse empenho de desconstrução de imagens. Isso funciona? A tendência é o eleitorado rejeitar. De maneira geral, no que há de bom e que não há de ruim em campanhas negativas, é que o eleitorado tende a ficar com o pé atrás, né? Aquilo que tenta desconstruir pela violência o outro, em geral o eleitorado não compra isso muito bem. Só que, por outro lado, quando você não tem a devida atenção ao que se passa, por isso que eu falei que há um lado bom e um lado ruim, né? Quando você não acompanha com atenção o debate, as ideias, as diferenças, isso passa a ser ruim também. No caso específico de São Paulo, diferentemente do que se passa no nível nacional, você tem uma eleição no momento mais emparelhada entre os dois principais candidatos e com uma ligeira inflexão para cima do atual governador de São Paulo, Márcio França. Então, há uma possibilidade de que essa tentativa de desconstrução se deva ao fato de termos dois candidatos muito próximos do ponto de vista das propostas e, por outro lado, dois candidatos que, na verdade, têm um candidato à presidência em comum e que, de fato, estavam, de certa maneira, aliados até algum tempo atrás. E no estado de São Paulo, para o governo do estado? É isso que eu estava procurando. Então, esses spots que têm sido aí veiculados, que começaram a ser veiculados há pouco tempo, que têm sido bem renovados, mas, assim, acabando com a imagem do outro, com a história do outro, a questão, assim, a biografia, desconstruindo mesmo, né? Em São Paulo, isso está acontecendo muito fortemente, principalmente entre SCAF e João Dória, mas atingindo também o Márcio França, governador do estado. É como eu disse, como de certa maneira há uma certa sobreposição de eleitorado, eles acreditam que agindo dessa maneira, eles vão conseguir se separar melhor. E, por outro lado, penetrar em eleitorado que, em princípio, não é um eleitorado que já decidiu a sua intenção. A questão da desconstrução da imagem e a agressividade da campanha, hoje, e assim que eu cheguei aqui na TV, os parceiros de trabalho, jornalistas na redação, eles me mostraram, chamaram a atenção para uma imagem pavorosa, que foi publicada no Twitter por um dos filhos do Bolsonaro, que é uma pessoa, um homem com um saco plástico na cabeça e com imagem com sangue, etc. e tal, como uma pessoa torturada. E aí sugerindo, embora tenha sido negado depois, que aquilo seria uma resposta para aquela campanha do hashtag ele não. Mas é uma coisa muito forte. Quem postou, o filho do Bolsonaro, ele fez questão de esclarecer que não tinha a relação com a campanha hashtag ele não. Mas, no seu entender, uma imagem tão chocante como aquela, mesmo que as pessoas fiquem ali refletindo o que foi aquilo, o que não foi, ela pode ser contraproducente para o candidato Bolsonaro ou fortalece a candidatura? Basta a gente verificar, eu digo que sim, afirmativamente, basta que a gente veja a taxa de rejeição não só geral do candidato, mas também nos estratos. Ela é muito alta em todos os estratos, mesmo onde ele se sai bem e mesmo onde ele é largamente vitorioso. Então, isso deve ser um elemento importante para a gente ter em conta. De todos os candidatos, a taxa de rejeição mais alta e mais bem cristalizada é a dele, ainda em que um ou outro extrato tenha havido um ligeiro movimento para baixo. E essa questão da rejeição, não fica posta por terra aquela tese que quem tem rejeição elevada é a que fica sem perspectiva de crescimento, tem menor perspectiva de crescimento. No caso do Bolsonaro, é o que tem a rejeição mais elevada, num patamar muito significativo de 40 e poucos %. E ele não cai, está lá cristalizado naquele patamar que a oscilação é mínima, né? Não cresce, mas também não sai do lugar. Quer dizer que a rejeição não perdeu o significado? Eu acredito que não. Eu acredito que para um segundo turno, isso é um elemento muito importante. Para o segundo Com esse turno. tipo de conduta, a não ser que
o antipetismo venha a se tornar tão forte, caso a candidatura de Fernando Haddad se mantenha realmente como aquela que vá para o segundo turno, não é? Só conseguindo mobilizar o eleitorado de uma maneira diferente do que a tradição brasileira. Porque na tradição brasileira, isso é um dado assim, muito claro, muito cristalino, sempre que a eleição vai para o segundo turno, seja em nível federal, seja em nível estadual e mesmo nos municípios, o que ocorre é que aumenta a abstenção. Quem vai mais comprometido, mas aumenta muito a abstenção e isso é um perigo. Muito obrigada, professor, por sua entrevista. Boa noite. Boa noite. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite. Neste domingo 11 da noite, em Hora do Voto, confira uma entrevista com Ana Amélia Lemos, candidata à vice-presidência da República na chapa de Geraldo Alckmin do PSDB.